Léo, é, eu gostaria de agradecer, então, a nossa convidada de hoje, que é a Bianca Vasconcelos, do Evangelho Franco. A Bianca aceitou nosso convite prontamente, a gente agradece muito, né, em nome do DEAP, pela disponibilidade, né, pelo interesse em contribuir conosco sobre essa temática tão importante e que certamente vai ajudar muito de vocês. A Bianca está lá em Porto Alegre, né, para quem chegou um pouquinho mais cedo aqui na nossa no nosso link, a gente estava justamente conversando sobre isso, né, sobre a situação de Porto Alegre, mas a gente tem mobilizado várias frentes e certamente em breve as coisas estarão mais estáveis. Então, deixa eu contar um pouquinho da Bianca para vocês. A Bianca, ela é doutora em ensino de física pelo programa de pós-graduação em ensino de física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em ensino pelo programa de pós-graduação mestrado acadêmico e ensino pela Universidade Federal do Pampa. É graduada em licenciatura em física pela mesma instituição. Sua pesquisa de doutorado investigou os principais sentidos que os estudantes de cursos de graduação de física atribuem às suas experiências de reprovação, analisando as subfunções autorregulatórias que eles mobilizam no processo de construção, atribuição de sentido, visando fomentar ações de combate à evasão e fomento à persistência nesses cursos. Então, para falar conosco hoje, né, a Bianca vai apresentar este webinário, né? Eu estudo física, serei aprovado ou reprovado? Que sentido os estudantes atribuem à reprovação? Então, passo a palavra para a Bianca. Vocês podem ficar muito à vontade, né, participando pelo chat, né, ou ao final a gente sempre reserva aí um tempo para comentários. Quem quiser depois abrir o microfone também fique muito à vontade. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marilda. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Então, muito obrigada pelo convite, né? Quero desde já agradecer o convite de vocês para que eu pudesse falar um pouquinho sobre o que eu encontrei na minha pesquisa, sobre como que é, né, ser uma estudante mulher num curso de física. Também vai entrar aqui na minha fala um pouco da minha experiência, como que foi a minha experiência acadêmica, né? Como que eu encarei muitas experiências que eu vivi lá no curso de física, que eu passei lá no curso de física, né? E, bom, como a Marilda já disse, eu sou graduada em licenciatura em física, tenho mestrado em ensino, isso lá pela a Universidade Federal do Pampa, lá de Bagé. E aí eu vim para Porto Alegre para fazer o meu doutorado em ensino de física. E agora eu continuo em Porto Alegre, só que agora trabalhando numa escola, dando aula de matemática para sextos, sétimos e oitavos anos. E esperando algum concurso, né, para a gente iniciar essa vida, dar continuidade à vida de pesquisadora. Bom, eu vou colocar para apresentar aqui e aí eu vou ter que sair dessa tela. Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me chamar, que aí eu dou atenção, passo a palavra, porque a ideia é fazer uma fala e se é algo não só eu falando aqui, adoidada, mas vocês também participarem e trazerem muitas vezes as vivências que vocês também tiveram nos cursos de exatas, nos cursos de humanas, nos cursos de vocês. Bom, o título do nosso webinário é Eu Estudo Física. Serei aprovado ou reprovado? Que sentido os estudantes, as estudantes atribuem a essa reprovação? E aqui vai entrar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que foi investigar, de fato, quais esses sentidos que são atribuídos a essa experiência, né? Para começar, algo que todo mundo que é da área de exatas, principalmente do curso de física, né, e que eu já vivenciei muito, é você falar, eu estudo física. E aí as pessoas, elas começam a fazer vários comentários, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho do que vai surgindo quando a gente diz, eu estudo física. E aí eu trouxe numa forma mais lúdica,
mais descontraída, né? Eu estudo física e é óbvio que já me perguntaram se era educação física, né? Acho que é a primeira pergunta que nos fazem. Ah, que legal, é educação física? E aí você tem que dizer, não, é física, física de fazer contas, de fenômenos da natureza. Bianca, deixa eu só te interromper um minutinho. Acho que não está no modo. Ah, agora foi. Agora foi? Agora não está no modo de apresentação e agora mudou o slide. Ah, então eu não posso colocar em tela inteira. Tá, tá Tá, bom, tá bom, vou manter assim nessa tá bom, tela. tá bom. Tá, Dá para acompanhar. aí, obrigada. E aí, outra coisa que acontece é, você diz, ah, eu estudo física. E é óbvio que já me disseram, nossa, você deve ser muito inteligente, muito boa em matemática, saber tudo de contas, de cálculos. E nem sempre é assim. Às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente chega no curso e percebe, nossa, poderia ter estudado um pouquinho mais de matemática, né? Nossa, preciso melhorar, preciso rever os meus conceitos, preciso voltar ao ensino médio, aos livros de ensino médio. Eu estudo física e é óbvio que já me olharam torto e disseram: você só pode ser louca. Isso também é algo da nossa realidade de quem estuda física ou ciências exatas. Você é louca. Gostar disso? Nossa, como assim? Eu estudo física e é óbvio que as pessoas pensam que eu sei explicar todos os fenômenos da natureza a partir dos cálculos, dos experimentos. Pensam que nós somos gênios que sabem explicar tudo, né? Eu estudo física e é óbvio que as pessoas me perguntam se eu já fui reprovada. E esse é um assunto delicado, que é um assunto, e é um assunto que a gente quer tratar aqui hoje. Muitas vezes as pessoas perguntam, e até nós mesmos ficamos nos perguntando quando iniciamos no curso, né? Será que eu vou ser reprovado? Será que eu vou conseguir ser aprovado em todas as disciplinas que eu estou fazendo esse semestre? Nossa, será que eu vou dar conta de toda essa carga horária, de todas essas demandas que estão surgindo aqui? Porque lá no ensino médio a gente tinha certas demandas. Mas e agora? Será que nessas demandas que eu estou vivenciando, será que eu vou dar conta disso? Será que eu não vou ficar sobrecarregada? Em algum momento eu vou reprovar nesse curso? Como que eu vou encarar essa reprovação? Muitos estudos, né, eles mostram que a, na literatura eles vêm argumentando que as experiências de reprovação elas influenciam na decisão do estudante de permanecer ou persistir no seu curso. Por isso esse tema ele é tão delicado. O modo como eu vou olhar para essa reprovação, se eu vou ser ou não reprovado, né? Como que eu vou encarar isso? Porque na literatura a gente encontra muitas relações dizendo: ah, existe sim uma relação entre reprovação e persistir no curso. E aí isso foi um pontapé, olhar para essa literatura foi um pontapé inicial para minha pesquisa de doutorado. Porque eu comecei a olhar e eu comecei a ver, nossa, tantos trabalhos argumentando sobre isso, mas e no meu caso, por exemplo, eu sou uma estudante, eu fui uma estudante de um curso de graduação em física, eu reprovei, eu fui reprovada no curso em alguns momentos, mas eu persisti, eu continuei até o final e eu obtive o meu diploma. Como assim? Será que essa relação é direta? Como que ocorre essa relação? O que interfere? Por que algumas pessoas elas encaram essa reprovação de um modo e outras encaram de outro, né? Como que isso, como que isso funciona? Porque a gente estava observando que nem todos os estudantes que vivenciavam essa experiência, eles estavam evadindo do curso. Nós tínhamos muitos exemplos de estudantes que estavam sendo reprovados e persistiam. Diziam, não, eu vou voltar lá para os livros de ensino médio, eu vou olhar para lá de novo e eu vou aprender o que eu fiquei com déficit aqui, o que de fato eu percebo agora que eu não aprendi, ou eu vou me dedicar, eu vou aprender a estudar. De que modo eu posso aprender a estudar?
E aí a gente ficou se perguntando, poxa, por que tem tantos estudantes que encaram essa experiência de um modo, encaram num primeiro momento de um modo negativo, porque ninguém sai comemorando que foi reprovado, mas eles persistem nesse curso. Por que acontece isso? E aí nós começamos a olhar para os referenciais do Bandura. Nós começamos a olhar para teoria social cognitiva, porque nós percebemos que essas experiências que eram vivenciadas, elas eram encaradas pelos estudantes, eles olhavam, eles interpretavam essas experiências à luz das suas histórias de vida. Então, trazendo esse contexto, essa história de vida que ele tinha, essa bagagem que ele já tinha, os seus valores, as suas crenças, seus conhecimentos. Então, trazendo tudo isso para encarar, para ver essa experiência. E nós também compreendemos ao longo da pesquisa que as nossas experiências, elas nos causam desequilíbrios. Então, eu estava lá no ensino médio, ia bem em física, ia muito bem em matemática, estudava talvez só um dia antes da prova e eu era aprovado. Tava tudo beleza, tava tudo legal. Então eu já estava assim numa zona de conforto. Vinha fazendo isso, vinha seguindo esse ritmo e estava dando certo. Só que agora eu ingressei no ensino superior. Iniciei os meus estudos na universidade. E aí eu tenho novas demandas. Poxa, agora eu não posso estudar mais um dia antes da prova. Agora eu tenho muito mais conteúdo para dar conta em pouquinho tempo, 6 meses. Nem chega a isso, uns 4 meses. Agora eu tenho que mudar o modo como eu estudo, ou eu tenho que aprender a estudar, eu tenho que aprender a sair dessa minha zona de conforto e descobrir como que eu vou lidar com essas demandas, como eu vou dar conta de tudo isso. Então, essas experiências que a gente vivencia ao longo da nossa graduação, elas vão nos causando desequilíbrios. E esses desequilíbrios a gente fica se perguntando, poxa, por quê? Para quê? Como que eu fui reprovar? O que aconteceu? E a gente começa a refletir, a avaliar essa situação. Então, a gente observou, durante a minha pesquisa de doutorado, nós observamos o modo como as pessoas avaliavam, como elas avaliavam essa experiência de reprovação. Então, no primeiro momento, elas recebiam a notícia: olha, você foi reprovado. E aí elas, em geral, o que a gente percebeu é que as pessoas, elas encaravam isso como algo muito negativo. Nossa, eu fui reprovado, vou atrasar o tempo de curso. Eu fui reprovado, eu agora vou demorar, além de demorar mais tempo para me formar, vou ter que repetir tudo de novo. Ah, eu fui reprovado. Isso é falta de capacidade. Eu não tenho um perfil para estar nesse curso. Então, num primeiro momento, as pessoas elas iam avaliando essa situação, essa experiência de um modo negativo. E aí depois elas paravam para refletir quais as causas. Por que eu fui reprovado? Foi o professor que era muito difícil, cobrava algo que ele não dava lá, que ele não passou, um conteúdo que ele não passou, ele cobrou em prova. Não, eu fui reprovado porque eu não sabia, eu estava com déficit, eu cheguei aqui, eu não sabia boa parte do conteúdo lá do ensino médio. Então as pessoas paravam, depois que elas encaravam isso como algo tão negativo, elas paravam para refletir. E aí, a partir dessa reflexão e de atribuir essas causas, elas começavam a reagir, a olhar para essa situação e pensar: tá, como que eu vou encarar de fato essa experiência? Eu vou desistir de tudo? Eu vou dar continuidade? Eu vou voltar para os livros do ensino médio? Eu vou cuidar mais dos meus horários para não pegar uma carga horária que eu não vá dar conta? Ou eu vou escolher o professor melhor, vou escolher não um professor que seja mais fácil, mas talvez um professor que eu consiga compreender ali a didática dele, que se alinhe ao meu modo de estudar. E aí, a partir
dessas 3 subfunções autorregulatórias, essas pessoas, a partir dessa avaliação, reflexão e reação, essas pessoas construíam um sentido para essa experiência. E esse sentido proporcionava voltar a elas, né, voltarem ao equilíbrio, ou proporcionavam esse reequilíbrio. E aí elas se reequilibravam para novamente ter experiências no próximo semestre que vão causar de novo um desequilíbrio e que a gente vai ter que olhar para essas experiências, atribuir um sentido a elas para que voltemos ao reequilíbrio. Então, vai ser sempre um processo, né? Durante a nossa caminhada acadêmica, durante a nossa vida, qualquer experiência, ela vai nos causar um desequilíbrio, a gente vai ter que construir um sentido para essa experiência, para que nós possamos voltar a esse reequilíbrio e esse processo seja um contínuo. Então, essa construção, que a gente percebeu, é que essa construção de sentido era um processo autorregulatório, porque envolvia o se autoavaliar, envolvia essa autorreflexão, essa autorreação. Então, esse processo de atribuição de sentido, de construção de sentido, nós propomos ele, né, a partir desse referencial do Bandura. Então, num primeiro momento, a pessoa vivencia essas experiências, essas situações, mudanças situacionais que vão gerando ambiguidades, desequilíbrios e que vão fazer com que o indivíduo de fato se coloque em ação no mundo. Porque se eu não tivesse sido reprovado, talvez eu ia continuar seguindo esse ciclo de vou estudar só um dia antes da prova. Ou o ensino médio é lá, ficou para trás, agora eu estou na faculdade, mas eu vou seguindo meio que a mesma rotina sempre. E eu não me coloco em ação no mundo. Então, essa situação, essa mudança situacional que causa esse desequilíbrio faz com que eu, de fato, me coloque em ação, com que eu vá em busca de novas experiências, com que eu vá em busca de estratégias de aprendizagem, com que eu vá em busca de novas aprendizagens também. Num segundo momento, e é claro, aqui a gente mostra esse desenho, esse diagrama, ele mais linear, né? Botando o primeiro momento, segundo, terceiro, quarto, quinto momento, mas essas coisas elas vão se atravessando, elas vão ocorrendo meio que juntos, e a gente percebeu durante as entrevistas que nós fizemos, nós percebemos muito isso, que em vários momentos essas coisas se entrelaçam. Então, em vários momentos a gente pensa, não, estou lá na fase de autoavaliação ainda, mas já entra ali uma atribuição causal, uma autorreação. Então, não é nada estático, é todos esses processos, eles vão se atravessando. Então, tem a fase em que a gente vai autoavaliar. Durante essa construção e atribuição de sentido, tem uma fase em que a gente vai se autoavaliar, em que a gente vai monitorar o que aconteceu, vai captar informações, vai avaliar essas informações de acordo com os nossos padrões pessoais, com as nossas referências de desempenho. Então, sim, nós vamos trazer a nossa história de vida, vamos trazer as nossas experiências do ensino médio. Talvez nós vamos trazer experiências de outras pessoas também para nos ajudar a avaliar as nossas. Depois vai ter um outro momento em que nós vamos refletir sobre esses indícios, sobre sobre essas informações que nós monitoramos, que nós captamos. E aí nós vamos buscar identificar quais as prováveis causas dessas experiências. O que de fato eu atribuo como causa a minha experiência de reprovação? E aí, com base nisso, o indivíduo também vai reagir a essa experiência, considerando essas etapas anteriores como uma base para tomar as decisões que vão direcionar as nossas ações futuras. Então, nós nos posicionamos no futuro com base nessas experiências, no que nós observamos, no que nós avaliamos, refletimos, certo? E, por fim, então, essa construção de sentido é um momento em que o indivíduo ele vai avaliar
atribuir causas prováveis e reagir às experiências, passando por um processo que é multidimensional de regulação e de reorganização dos seus pensamentos, ações, emoções e comportamentos. Então, nós precisamos, durante as nossas experiências, nós avaliamos, atribuímos causas, refletimos sobre elas, reagimos a elas e passamos por esse momento, por esse processo que é multidimensional. Por todas essas dimensões nós passamos. Para regular, para reorganizar os nossos pensamentos, as nossas ações, emoções e comportamentos, para que depois nós vivenciemos novas experiências e possamos, de novo, passar por esse ciclo, certo? E aí, com base em tudo isso, durante a nossa pesquisa, nós entrevistamos alguns estudantes de curso de física que já haviam passado pela experiência de reprovação, já tinham vivenciado essa experiência, e que responderam a um questionário em que nós tínhamos 3 questões abertas. E nessas questões nós perguntávamos: como você se sentiu? Como você encarou essa experiência de reprovação? Que causas você atribuiu a essa experiência? De que modo você reagiu? Quais foram as suas ações futuras? Como essa experiência ela influenciou as suas ações futuras, os seus comportamentos, o modo como você encara agora a sua persistência também nesse curso de graduação. E aí, com base nas respostas que surgiram, nós criamos algumas categorias, analisamos essas categorias tanto de modo qualitativo quanto quantitativo, relacionando elas com a intenção de persistência. E aí nós obtivemos quais os principais sentidos que os estudantes eles atribuem às suas experiências de reprovação e a relação que tem entre esses sentidos e a intenção de persistência. Então, um dos perfis, né, um dos principais perfis que surgiram, dos sentidos que apareceram, eram pessoas que encaravam essa experiência de reprovação como uma incapacidade individual intrínseca. E isso contribuía para uma menor intenção de persistência. Essas pessoas, elas eram aquelas que respondiam: não, num primeiro momento, eu me senti muito mal. Eu encarei essa reprovação como algo muito negativo, como uma incapacidade minha de persistir nesse curso, de estar aqui dentro, como se esse curso não fosse para mim. Eu não tenho capacidade de estar nesse curso, ou eu não tenho condições de ser uma boa estudante, porque talvez lá, quando me perguntaram, quando disseram, né, poxa, você estuda física, é óbvio que você deve ser boa em matemática. Eu não me dei de conta que eu não era boa em matemática. Ou é óbvio que você deve ser muito inteligente. Talvez eu não fosse tão inteligente quanto eu pensei. E aí as pessoas iam atribuíram esse sentido como algo intrínseco. Poxa, eu não tenho capacidade. E aí isso causou nelas uma maior intenção de evadir do curso, como se aquele curso não fosse para elas. Outras pessoas, elas encararam essa experiência como uma impotência a ser vencida. Então elas olharam para essa experiência e disseram: nossa, talvez eu não seja realmente tão bom em matemática e precise revisar os conteúdos do ensino médio. Talvez eu precise voltar aos livros. Talvez se eu dedicar um tempo nesse próximo semestre, se eu não pegar tantas cadeiras, se eu não pegar tantas matérias, tantos conteúdos, talvez eu possa voltar lá para os livros, tirar um tempo, ir para a biblioteca e estudar essa parte que eu tô, que talvez seja o que está me prejudicando. E aí isso causou nelas uma maior intenção de persistir. Não, esse curso, ele é difícil. Sim, o curso de física ele é difícil, mas ele é um curso para todos. E aí eu também posso. Se uma pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Talvez tenha sido só essa questão de déficit mesmo, de escolarização pregressa deficitária.
vou encarar essa experiência como algo não tão negativo e vou persistir no curso. E o outro perfil que nós identificamos também foram de pessoas que, num primeiro momento, elas encararam essa experiência como uma frustração. Elas ficaram frustradas. Eu lembro de um dos relatos que era: nossa, eu era tão boa lá no ensino médio, eu só tirava nota alta em física, eu só tirava nota alta em matemática. E aí eu cheguei na universidade, a demanda de conteúdo, a demanda de carga horária, de tudo era tão grande que eu me perdi e eu não dei conta. E aí ela atribui essa reprovação a essa falta de gerenciamento de tempo. Eu não consegui gerenciar o meu tempo. Mas ela tem uma maior intenção de persistência, porque ela diz: não, no próximo semestre, eu já vou estar mais acostumada. Agora que eu já passei por esse primeiro, já vi como que é a faculdade, já tenho uma pequena noção, para o próximo eu já sei, eu tenho que organizar minha carga horária, eu tenho que ter uma melhor gestão do meu tempo. E aí ela encarou isso como uma frustração a ser ultrapassada. A reprovação foi agora. No próximo, que eu já vou ter me organizado melhor, gerenciado melhor o meu tempo, eu vou conseguir uma aprovação, eu vou conseguir persistir nesse curso até obter a minha diplomação. E o que a gente então percebe é que os estudantes que modificam as suas estratégias, encarar a experiência de reprovação como algo negativo, todos nós encaramos. Eu lembro que nossa, minha primeira experiência de reprovação foi terrível. Eu pensei, esse curso não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu fazer física, mas acabei de reprovar. Como assim? Não é para mim. E aí, depois que a cabeça esfriou, que passou um dia daquela notícia, eu lembro que eu parei. Não, o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para persistir nesse curso? O que foi que eu atribuí a essa experiência como uma causa dessa experiência? Como que eu posso, a partir de agora, lidar com isso? Modificar as minhas ações, modificar as minhas estratégias para que eu possa persistir. Porque se uma pessoa conseguiu obter a graduação, por que eu não posso? Então, o que a gente observou é que os estudantes que modificavam as suas estratégias, os seus comportamentos, buscando obter êxito nos seus objetivos, eles tinham uma tendência maior de persistir no curso. Enquanto os estudantes que demonstravam reações negativas, adotando comportamentos e ações que distanciavam eles. Então, essa reprovação foi algo negativo, é uma incapacidade minha, eu não tenho perfil para esse curso, vou deixar de ir às aulas, vou deixar de assistir às aulas, vou trancar as cadeiras, vou trancar as componentes curriculares. Essas pessoas se distanciavam desse objetivo de diplomação e, em geral, apresentavam uma menor intenção de persistência. Então, encarar essa experiência como algo negativo, todos nós encaramos, mas o modo como nós vamos criar estratégias, buscar novos comportamentos, adotar novos comportamentos e mudar os comportamentos antigos, aprender de que modo eu aprendo física. O que é melhor para a minha aprendizagem? Aprender a aprender, né? De que modo eu aprendo? Então, as pessoas que iam buscando essas estratégias, elas tinham uma maior intenção de persistência do que aquelas que reagiam de modo negativo, encaravam essa experiência de modo negativo e seus comportamentos e ações não eram modificados. Elas não se colocavam em ação para buscar uma outra solução para essa experiência. E aí nós identificamos essa necessidade de propormos ações que auxiliem os estudantes a ressignificar as suas experiências de reprovação. E nós ficamos nos perguntando o que fazer. Que ações nós podemos propor para auxiliar esses estudantes a ressignificarem essa experiência de reprovação? A olhar para essa experiência, tudo bem que vai olhar como algo negativo no início, mas buscar ações, buscar soluções para essa experiência, né? Para essa vivência
que foi um tanto negativa no início. E aí, nós, aqui no curso de licenciatura em Física do Instituto de Física da URGS, nós temos um programa de mentoria. E aí, esse programa de mentoria, ele vem sendo implementado no Instituto desde 2020/1, né? E ele é um programa em que os estudantes que estão a partir do segundo semestre de curso até os que estão lá se formando, eles vão se voluntariando para serem mentores, para auxiliar os calouros que estão chegando no curso. E aí o objetivo é tornar o ingresso desses estudantes um processo um pouco mais leve, de trazer, contar as suas vivências, trazer as suas experiências, para realmente apadrinhar, aconselhar esses estudantes. E também para acolher, para que eles se sintam inseridos nesse ambiente, para que eles consigam se familiarizar, se sentir confortáveis, interagirem no ambiente acadêmico, né? Construindo as habilidades necessárias para seguirem na graduação. Então, dizer, alertar, olha, agora não é mais o ensino médio. Agora você vai ter uma rotina de estudos que vai precisar ser diferente. Então, esse programa tem esse caráter, tem essa forma. E aí nós olhamos para esse programa e encontramos uma possibilidade. Bom, esse programa pode nos ajudar a propor, né? Pode nos ajudar a implementar uma ação que de fato seja de ressignificação da reprovação. E aí nós propomos 3 encontros. Então, num primeiro encontro, nós realizamos uma dinâmica de análise e reflexão baseada em dados, com o intuito de incentivar, promover uma reflexão, uma compreensão sobre o self, então, que os estudantes pudessem compreender sobre si mesmos, sobre o seu curso, né, sobre o curso que eles estavam ingressando e a carreira que eles escolheram. Num segundo encontro, nós realizamos uma dinâmica de ilha de debates e de tempestade de ideias, para auxiliar na antecipação, ressignificação do sentido que eles atribuem às experiências, e num terceiro encontro, essa análise de rotinas com predições, em que a gente propôs, né, que os estudantes respondessem a um questionário e os mentores eles faziam predições. Os mentorandos eles respondiam sobre como eram as suas rotinas e os mentores faziam predições. E isso para possibilitar essa construção de um ambiente acolhedor, de suporte e de aprendizagem também por modelação social, porque nós aprendemos muitas vezes olhando as experiências do outro. Então nós também queríamos trazer isso para os nossos encontros. E aí, num primeiro encontro, o que a gente tinha como base era que, bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o background familiar, as competências, habilidades, escolarização pregressa, tudo isso influencia nas metas que nós vamos construir, nos nossos compromissos institucionais, influencia nas nossas crenças sobre as nossas capacidades, né? Nossas crenças de autoeficácia. E a percepção que nós temos sobre nós mesmos vai desempenhar também um papel fundamental na nossa regulação, na nossa motivação. Além disso, nós já tínhamos identificado que existiam diferenças estatisticamente significativas nas crenças de autoeficácia em aprender física dos nossos participantes em função do gênero. Então, o gênero também estava importando. Meninos encaravam, homens, né, encaravam essas experiências, ou eles tinham maiores crenças eles demonstravam maiores crenças de autoeficácia do que as mulheres. As mulheres, elas demonstravam menor crença de autoeficácia. Os estudantes de classe social mais privilegiadas, eles tinham uma tendência maior a estarem mais integrados socialmente e academicamente ao curso do que aqueles estudantes de classes sociais menos privilegiadas. Então, com base em tudo isso, nós sabíamos nesse primeiro encontro que nós precisávamos refletir e compreender sobre o self, sobre nós mesmos, sobre as nossas origens, o modo como essas variáveis, como a nossa origem, ela influencia nas nossas experiências. E nós identificamos, aí nós trouxemos, né, então,
nesse primeiro encontro, nós debatemos sobre isso através de material de leitura, nós propomos que os estudantes, num primeiro momento, eles respondessem a um questionário, eles responderam que era sobre fatores socioeconômicos, dados socioidentitários, a questão de familiarização, né, se os pais tinham ensino superior ou não. E aí, depois que eles responderam às cegas, com base, né, no que eles, nas concepções deles, nós propomos esse material de leitura para trazer uma base, para mostrar para eles que, por exemplo, a escolarização dos pais, ela vai influenciar na educação, no nível educacional dos filhos, para mostrar que as classes sociais influenciam sim na persistência, influenciam sim no desempenho acadêmico, que mulheres e homens, eles têm, que existe essa desigualdade de gênero no curso de física, infelizmente existe. As mulheres tendem a persistir menos do que os homens. E aí nós fomos esse desequilíbrio, né, no sistema, de que em exatas nós temos mais homens do que mulheres. Então nós fomos trazendo e mostrando para esses estudantes que estudante de escola privada, ele chega na universidade com um pouco mais de base, com um pouco mais de bagagem do que o estudante de escola pública, que muitas vezes faltou um professor. E tudo isso nós fomos conversando com eles a partir do material de leitura, para trazer essa conscientização. Em que lugar eu estou? De que classe social eu sou? A qual classe social eu pertenço? Qual é a minha origem? Meus pais, eles têm um nível acadêmico? Qual a escolarização dos meus pais? Eu vim de uma escola pública ou privada? Dependendo disso, eu posso ter uma maior dificuldade, talvez, em compreender o conteúdo, porque algumas coisas eu não vi. Então, foi essa conscientização que a gente propôs num primeiro momento. Já para o segundo encontro, esses encontros ocorreram em 3 semanas. Então, na primeira semana, um dia daquela semana, na sexta-feira, nós fizemos o primeiro encontro com a dinâmica de análise de dados. Então, que eles responderam a esse questionário e depois eles leram o material. E conversando também, trocando essa experiência com os mentores, que alguns eles traziam os relatos, eu cheguei de uma escola pública e eu tive muita dificuldade, e aí depois eu me dei, conversando com os outros colegas, eu me dei de conta que, quem chegou de escola privada sabia um pouco mais, tinha uma base melhor. E aí, no segundo encontro, que foi na outra semana, na sexta da outra semana, nós sabíamos dessa necessidade de auxiliar os estudantes a ressignificarem o sentido que era construído e atribuído às experiências universitárias. E nós também tínhamos conhecimento de que as pessoas, os indivíduos, eles podem aprender por meio de modelação social. E que essa aprendizagem por modelação social, ela pode auxiliar na antecipação de resultados. Até porque esses estudantes, nós aplicamos esses 3 encontros no início do semestre. Então, eles ainda não tinham vivenciado nem a primeira prova. Era um modo da gente antecipar resultados, da gente trazer a realidade da universidade para eles, mostrando essa realidade e dizendo: olha, o curso é sim um curso difícil, mas todo mundo tem capacidade de chegar até o final. E de apresentar essa aprendizagem por modelação social. Porque as experiências universitárias, elas também são elementos determinantes na decisão do indivíduo de evadir ou persistir. Então, nós tínhamos esses conhecimentos. E aí, nós propomos esse encontro, essas ilhas de debates, em que os mentores, eles foram contando. Primeiro, eles nos trouxeram, nós deixamos aberto para eles falarem quais experiências foram mais marcantes para eles. E aí eles selecionaram algumas, como as experiências de reprovação e escolarização pregressa deficitária, experiências com programas de bolsas, experiências com representação discente. Então, nós separamos 3 grupos de mentores que foram passando nas ilhas, nos grupos de mentorandos, e foram contando como que foi essa experiência para eles, como que eles se eles enfrentaram algum desafio,
qual desafio foi esse, como que eles encararam essa experiência, esse desafio, como que eles superaram esse desafio e que medidas eles tomaram para superar esse desafio. E depois, como que essa experiência impactou na motivação e na persistência deles. Então, eles foram relatando, contando aos mentorandos, dizendo: olha, eu passei pela experiência de reprovação, a minha escolarização pregressa ela foi deficitária e eu enfrentei esse desafio buscando videoaulas no YouTube. Eu enfrentei esse desafio, eu superei esse desafio reorganizando, gerindo melhor o meu tempo. Eu percebi que não dava para estudar só um dia antes da prova. Comecei a me organizar para estudar desde o início do semestre. Então, eles foram contando toda essa experiência para os mentorandos. E aí, num segundo momento, nós perguntamos, aqui tem a foto deles, a imagem deles contando nos grupos. E aí, num segundo momento, nós perguntamos aos mentorandos qual experiência que foi relatada que na sua percepção foi mais relevante, que marcou mais você. E aí, se fosse você vivenciando essa experiência, como você acha que lidaria com essa situação? Como você reagiria, interpretaria essa situação? Como você se sentiria? Bom, se fosse você sendo reprovado, talvez que causas você atribuiria? Você tem estudado? E aí a gente fez eles refletirem sobre como que está sendo essa experiência desde o início do ingresso deles na graduação. E aí eles anotaram, eles fizeram anotações em papéis, né? Respondendo a essas duas questões, e depois nós criamos um quadro com uma tempestade de ideias, em que a gente foi perguntando: bom, então, com base em tudo isso, para sintetizar esse nosso encontro, quais palavras, quais conceitos vêm à mente de vocês quando nós falamos sobre reprovações, programas de bolsas e envolvimento social com representações discentes? E aí nós fomos construindo esses quadros com base nas palavras que vinham aparecendo. Por exemplo, para a experiência de reprovação, apareceu julgamento, julgamento dos outros, de mim mesmo. Professores, julgamento em casa, questão do ensino médio, o erro, a questão de, poxa, eu errei, onde eu errei, a insuficiência, se eu não alcançar, se eu não atingir essas expectativas, isso vai ser insuficiente. Palavras negativas, choro, atraso no semestre, pessimismo, e deu ruim, né? Preciso estudar mais. Então, todas essas palavras que foram surgindo na questão de bolsas, a questão de criação de laços, de ser contribuir isso para a questão de experiência, de ser algo bacana, mas que, em primeiro lugar, precisa vir a universidade, precisa vir o curso e não a bolsa. A questão de envolvimento social, de responsabilidade, importância dessa representação discente, do diálogo com professores, com a administração. Então, tudo isso foram palavras, né, conceitos que foram surgindo à mente deles quando a gente ia falando sobre essas 3 experiências e com base no que eles foram ouvindo, né, das experiências dos mentores deles. E num terceiro encontro, então, a gente já sabia que existia uma correlação estatisticamente significativa entre autorregulação e intenção de persistência. Nós já sabíamos que os estudantes eles tinham dificuldades em organizar rotinas de estudos adequadas e que sabíamos também, né, sobre essa aprendizagem por meio de modelação social, que eles podiam sim, por meio dessa modelação social, desenvolver e aprimorar suas habilidades autorregulatórias. E aí nós propomos esse terceiro encontro, que seria essa análise de rotinas com predições. Então, os mentorandos, eles responderam, né? Por exemplo, quantas horas eles estudavam lá no ensino médio por semana, tirando as horas de aula. Como que eles tinham, se eles tinham ou não o hábito de planejar, organizar a rotina de estudos lá no ensino médio. Bom, agora, por
por que eles optaram a ingressar na licenciatura em física? O que levou eles a ingressarem? Eles tiveram esse apoio familiar? Mudou alguma coisa na rotina agora que está na universidade? Tem dificuldade em alguma disciplina? Como concluiu isso? Quando concluiu isso? E eles foram respondendo de um modo anônimo, então eles respondiam lá no papel, só eu sabia quem estava respondendo, e depois eu passei esse questionário para os mentores. E os mentores, eles leram, tiveram um tempo ali para ler, e aí eles começaram a debater. Olha, quem falou aqui que estudava lá nenhuma vez, só assistia às aulas? Bom, agora aqui na faculdade, pela minha própria experiência, você vai precisar estudar um pouco em casa, vai precisar se organizar. Bom, se não tinha o hábito de planejar, de organizar uma rotina de estudos, agora vai precisar. O apoio, nossa, aí eles traziam as vivências deles, né, as experiências deles. Olha, eu tive apoio da minha família nessa decisão de ingressar na licenciatura em física, e isso foi um auxílio, porque quando eu reprovei, eu tinha o suporte da minha família. Eu tinha a base ali para me ajudar, né? Eu tinha aquele apoio. Eles falaram da rotina deles, de como eles perceberam, quais estratégias eles tomaram para superar as dificuldades que eles perceberam que tinham, e aí eles foram compartilhando entre si, né, essa experiência, esses hábitos, essas rotinas. E isso foi esse foi um dos encontros assim mais marcantes, porque criou mesmo um ambiente acolhedor de suporte. Olha, não, mas se tu não conseguir desse modo, se tu não conseguir aprender olhando videoaula, me avisa, a gente dá um jeito, a gente constrói um grupo de estudos maior, a gente fala com algum monitor, a gente busca uma outra estratégia. Então, isso criou um suporte, um acolhimento para esses alunos que estavam recém-ingressando na universidade. E aí, então, nós fomos debatendo. Durante esses encontros, então, o nosso objetivo era conscientizar esses alunos e trazer para o nosso debate, para a nossa pauta, que fatores sociodemográficos, por exemplo, eles têm um impacto direto nas habilidades desenvolvidas, nos conhecimentos adquiridos. Não que a pessoa que seja de uma classe social menos privilegiada, ela não tenha capacidade intelectual. Ela tem. Não que lá dos fatores socioidentitários uma mulher não tenha a mesma capacidade de um homem, ela tem. Nós temos. Todos nós temos. Mas a questão é, o que foi surgindo, muitas vezes tem o preconceito. Muitas vezes esse preconceito é um impedimento à persistência no curso. Esse preconceito, ele acaba afetando o nosso psicológico, acaba afetando o modo como nós nos vemos ou nós nos sentimos pertencentes a esse curso. Surgiu a questão de classes sociais mais privilegiadas, o ensino médio lá de escolas privadas ser melhor, a qualidade de vida ser diferente entre ricos e pobres, por exemplo. E tudo isso foram falas dos mentores, dos mentorandos, eu deixei aqui as referenciazinhas, que eles foram trazendo para o nosso debate. E que eles foram se conscientizando ali uns aos outros de que não é que eu não tenha capacidade, que essa incapacidade seja intrínseca. É que existem diversos fatores que influenciam na evasão, que influenciam na persistência. Existem diversos fatores que muitas vezes a gente não tem controle sobre eles e que eles vão estar influenciando, sim, na minha persistência no curso. E tudo isso foi algo que a gente veio trazendo para o debate. As nossas interações, elas também contribuíram para essa criação desse ambiente acolhedor, de suporte, de orientação, de dicas. Então, um dos mentorandos, ele relatou depois, lá no final do semestre, quando eu fiz as entrevistas com eles, ele falou, olha, ouvir as experiências dos mentores me deixou muito mais esperançoso com o curso, me fez ver a universidade de uma forma mais realista, olhar as coisas que podem acontecer comigo, antecipar essas coisas, ver a vivência deles, ouvir a experiência deles, estar ali lado a lado.
Então, isso cria esse suporte, essa orientação. Olha, se eu for reprovada, eu sei que teve lá o mentor que também foi, eu vou pedir dica. Eu vou ir lá, vou recorrer a ele. Olha, o que tu fez para superar essa experiência? E aí os indícios também, né? As nossas experiências também mostraram esses indícios de ressignificação das experiências de reprovação, que era também um dos nossos objetivos, que eles encarassem essa experiência como algo não tão negativo, mas algo a ser superado, uma barreira que eles podem sim superar, que se eles vivenciarem, eles podem sim superar e persistir no curso. E aí aqui tem os relatos, né? Ah, eu me lembro na época que tu tinha falado, que eu tinha falado, né? Ah, eu tenho medo de reprovar. Mas agora, depois de um tempo na faculdade, já conversando também com os veteranos, eu acabei entendendo. Tem que ir no seu tempo, no seu ritmo. Cada pessoa vai ter o seu ritmo. A coisa mais importante nessas ideias todas foi que mudou a minha percepção sobre reprovação. O mentorando ele fala sobre isso, né? Mudou as minhas ideias sobre reprovação, curso, o quanto de tempo eu vou levar para concluir esse curso. Agora não importa mais. Antes isso era na minha cabeça uma prioridade. Ah, se eu for reprovado, eu vou atrasar o curso e aí acabou tudo. Esse era o medo desse mentorando. E aí, a partir das nossas falas, das nossas conversas, ele percebeu que, não, pera, cada pessoa vai ter um ritmo, vai ter um tempo. Então, vamos ir no nosso tempo. Talvez eu não seja, eu não consiga pegar lá e me matricular no próximo semestre em 8 disciplinas, que era a da grade curricular, da matriz curricular, mas talvez eu consiga 6, 4, dividir, né? Antes era 8, não, vou dividir, vou pegar só 4. E aí eu vou levando esse curso para ter maior aprendizagem, para não me importar tanto com uma nota, mas me importar com o conhecimento que eu estou adquirindo. E aí também teve o relato da mentoranda G, né? Ah, reprovações fazem parte. Isso não vai me tornar um mau profissional, porque o meu conhecimento não vai ser definido numa prova. O meu conhecimento não vai ser definido em um semestre. Eu vou ir adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Então, esses relatos que foram surgindo no final do semestre nos mostraram que, sim, de fato, esses encontros, eles tiveram implicações positivas para o acolhimento, para a experiência de reprovação, para essa ressignificação da experiência de reprovação e das demais experiências também durante o curso. E então eu fiz aqui eu já comentei bastante, né, do que a gente foi fazendo ao longo da minha pesquisa, e aí aqui eu fiz uma síntese do que a gente de fato então fez nessa pesquisa, né? Num primeiro momento, nós inferimos os sentidos construídos e atribuídos às experiências acadêmicas a partir daquelas subfunções da autorregulação, então, a partir da autoavaliação, da atribuição causal, da autorreação, do modo como esses indivíduos eles se autoavaliaram, atribuíram causas e reagiram à experiência de reprovação, e isso nos possibilitou olhar para essa experiência como algo contínuo, desde lá de quando ele recebeu a notícia até o momento em que ele tomou a sua decisão para suas ações futuras, né? E agora, e a partir de agora, o que eu vou fazer? Nós também identificamos perfis de sentido, né? E essa identificação desses perfis de sentido atribuídos às experiências de reprovação, ele nos possibilitou planejar ações que auxiliassem os estudantes. Então, nós compreendemos por que muitos estudantes eles são reprovados, mas não evadem do curso. Nós entendemos os sentidos que são atribuídos. Agora, com base nesses sentidos, nós podemos sim propor ações que vão auxiliar esses estudantes a atribuírem sentidos mais positivos a essa experiência de reprovação. Não encarar isso só como algo negativo, mas ressignificar esse sentido. E
durante os nossos encontros, nós percebemos essa mudança de perspectiva, principalmente dos calouros, em relação à reprovação, em relação ao tempo necessário para concluir o curso. E isso foi gerado, essa mudança de perspectiva foi proporcionada a partir dessa modelação social, desse compartilhamento entre uma pessoa mais experiente, que estava lá, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o oitavo, 10º semestre de curso, e uma pessoa que estava ali no início dessa graduação. E as atividades também possibilitaram essa interação, integração entre mentores, mentorandos, propiciando a criação desse ambiente acolhedor de suporte acadêmico e social, porque muitas vezes o que o programa de mentoria fazia, como os alunos eles escolhem, né, 1 ou 2 mentores, esses mentores ficam mais próximos do aluno, do calouro. Só que ele, em geral, não tinha tanto contato com os outros. E aí, a partir desses encontros, eles tiveram contato com todos os outros. E aí, o que era ouvir a experiência de 1 ou 2 mentores, de não, calma, eu consegui superar a reprovação, foi tranquilo, calma, eu vou te ajudar. O que era o olhar só para, mas foi só com ele, foi só com o meu mentor, foi só com a minha mentora. Isso só aconteceu com ele, talvez comigo seja diferente. O encontro, propor esses encontros e essas discussões nos possibilitou abrir para que os outros mentores também trouxessem. Então, para que, enquanto eu, calouro, estivesse ouvindo não só o meu mentor, estivesse ouvindo todos os outros também. E isso tornou esse ambiente maior, trouxe maior acolhimento para esse ambiente, maior apoio social e acadêmico. E aí eu trouxe para nós refletirmos aqui, né, enquanto estudantes de áreas de exatas, de física, para nós refletirmos que as nossas, e enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos que vivenciamos experiências também nos nossos dias, no nosso dia a dia, para nós refletirmos que as nossas histórias de vida, elas influenciam as nossas crenças, e isso é importante, pois impacta o modo como nós interpretamos e atribuímos sentidos às nossas experiências, além de influenciar a nossa integração no âmbito universitário. Porque mesmo em ambientes difíceis e hostis, como alguns cursos de física ainda são, nós ainda temos a liberdade, mesmo que parcial, de interpretar as nossas experiências e dar um significado, dar um sentido para a nossa vida acadêmica. Aqui, por fim, eu trouxe algumas referências, né? Aqui são alguns artigos que já estão publicados sobre a minha pesquisa, né, de doutorado. A minha tese, eu até nem coloquei aqui, mas ela também já está publicada, em que nós trouxemos, né, de forma mais resumida, sobre esses sentidos que nós identificamos. Tem outro artigo que também é do caderno, que vai falar sobre fui reprovado, e agora? Né? Onde nós estudamos essas relações entre os sentidos atribuídos às reprovações e a intenção de persistência dos estudantes. Nós temos também um capítulo de livro que ele foi publicado na revista, que também vai falar sobre o sentido que foi atribuído às experiências, como nós fizemos toda essa análise de dados. Temos um artigo da nossa revisão da literatura, que foi sobre evasão e persistência estudantil em cursos de graduação das áreas de ciências e matemática, e tem também um trabalho de uma colega, que ela está na graduação, a Ingrid, junto com um dos meus orientadores, em que ela traz uma análise do programa de mentoria, e aí ela traz um olhar desse programa na motivação dos estudantes para persistirem. Então, a gente olhou esse programa de mentoria com essa questão de ser uma ação para ressignificação de experiências acadêmicas, e ela olhou como uma motivação para persistência. Então, aqui são só algumas sugestões de leitura, né, dos nossos trabalhos. Meu muito obrigada, e eu fico aberta a perguntas, questionamentos.
Muito boa apresentação, Bianca. É muito interessante, lindo trabalho que você desenvolveu aí durante o doutorado, trazendo experiências significativas, importantes, e muito reflexivas, né, para nos ajudar a pensar aí sobre estratégias de enfrentamento, mudanças possíveis de serem realizadas, né, aquilo que está sob o meu alcance. Então, foi bastante produtiva a sua apresentação, com certeza. Pessoal, então eu gostaria de abrir aqui o espaço, né? Olha, o pessoal deve estar concordando comigo, que tem muitas mãozinhas batendo aqui. Gostaria de abrir aqui, então, nós temos um tempinho ainda para poder conversar com a Bianca, e então eu abro aqui o espaço para perguntas, comentários, sugestões. Vocês podem usar aqui o chat, se preferirem, né, ou se vocês preferirem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Esse é o momento, né, da gente poder trocar informações, trocar experiências, alguém que de repente se sentiu representado aqui também nos exemplos que a Bianca foi trazendo para a gente, tanto para aqueles que atribuíam de uma forma mais negativa, né, a questão da reprovação, que obviamente, né, ninguém quer ser reprovado, né, a gente sabe que o impacto é ruim, né, acho que a questão é o que a gente faz com isso, né, como que a gente consegue lidar de uma forma melhor, né, a partir dessas experiências aí que todos nós certamente já passamos, né, seja em física, seja em outro tipo de disciplina, né, ou mesmo outro tipo de avaliação, e acho que a gente vai aprendendo um pouco, né, a lidar melhor com essas situações que certamente estamos todos sujeitos. Tu tem alguma questão, alguma pergunta? O pessoal continua aqui nas palminhas, Bianca. Legal. Enquanto. Ah, o Victor. Pode falar, Victor. Boa tarde, marido, boa tarde, Bianca. Bianca, parabéns pela pesquisa, né? Eu sou do curso de Física, então com certeza eu me senti muito representado, né? Eu trabalhei um pouco com a Marilda, né, e com outros orientadores educacionais do SAI em relação a essas questões desde o começo do curso, né? Então, essa dor acho que é bastante comum na nossa área, né, de exatas, principalmente no curso de Física. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando aqui, é na questão do primeiro encontro, quando vocês direcionam a pessoa a se auto-reconhecer ali, né? Como ela lida com aquilo, o contexto social que ela está, outras coisas que influenciaram ela a estar ali e como ela age com isso, né? E eu tenho reparado muito agora, além da orientação educacional do SAI, eu tenho reparado muito essa questão do se autoconhecer e como você espera que vai reagir a alguma coisa influencia demais o processo, né, de autorregulação. E tenho reparado que esse semestre tem ajudado muito essa questão do tratamento com a psicóloga e uma autoanálise, como isso influencia demais. A questão tipo, estou tirando notas baixas, mas são notas que estão ali, que estão me fazendo avançar. Ou, aquela reprovação que aconteceu no semestre passado, hoje eu já estou olhando isso por uma forma mais diferente, sabe? Esse processo de olhar para você e ver é muito interessante. Eu gostei muito que você explicou isso naquele primeiro encontro ali. Sim, obrigada, Vitor. O nosso primeiro encontro foi quando eu sentei para conversar com os meus orientadores, né? A gente já olhou assim, olha, a experiência ela influencia, mas a origem desse indivíduo também influencia. Então a gente precisa trazer isso para a mesa, deixar isso muito claro, que ele precisa se conhecer, precisa saber qual é a origem, de onde ele vem, quais experiências ele já teve, se os pais eles têm essa graduação, se ele tem o apoio em casa. E aí a gente, bom, então vamos pensar uma estratégia, vamos trazer dados para que isso fique comprovado, para que eles olhem
não fique só na percepção, ou só, é a Bianca dizendo, a Bianca já está lá no doutorado, porque fui eu que fui conduzindo esses encontros, né? Não que fique só a Bianca falando isso. Vamos trazer um dado concreto em que eles possam, num primeiro momento, a gente vê o que eles já se conhecem. Quais são os autoconhecimentos deles? E aí depois a gente entra com materiais, com dados, a gente mostra, e aí a gente já vai gerando essa discussão entre o grande grupo. E aí foi isso que a gente tentou propor ali, que a gente fez nesse primeiro encontro, de trazer. Bom, tinha gente que nem sabia o que era classe social. Ficavam se perguntando, não, mas espera aí, de que classe social eu sou? Aí, tá, acho que eu sou dessa classe social aqui. Aí marcava lá. Ou, eu sou de escola pública, tá? E qual é a qualidade? Que qualidade sua escola pública era de qualidade? Eles não sabiam falar. Era boa, tinha os professores. Só teve um ano que faltou lá alguns professores. Nos outros tinha todos os professores. Então foi isso que a gente foi trazendo. Olha, a escola não vai ser boa só porque tem ou não tem professores, tem algo a mais envolvido. E isso vai influenciar o que você sabe, o que você não sabe, o que você trouxe para cá. Olha, a sua classe social é isso, existem essa e essa. Com base nos dados, a maior parte da população está nessa classe social. Existe isso, isso e isso. E a gente foi mostrando para eles essa realidade. E aí os nossos encontros, eles duraram uma tarde inteira de sexta-feira. Porque a gente ia conversando, ia mostrando para os alunos, e aí ia debatendo mais, e surgiam novas questões, né? E isso também foi algo que os mentores, eles vieram comentar depois, que como eles queriam ter tido encontros assim, porque embora alguns tivessem sido amadrinhados, porque aqui é comum a gente chamar de apadrinhamento, tá? Por isso que às vezes eu uso esse termo. Então, por mais que alguns tivessem sido amadrinhados, eles não tiveram os encontros. Os encontros foi só no semestre 2023, 2023-1. Então, eles não tiveram esses encontros. E aí eles olham para esses encontros e dizem, nossa, precisava ter isso em todos os semestres para que a gente trouxesse essas pautas para a mesa, para conversar com todo mundo. E sim, esse conhecimento abre os olhos da gente, né? Que a gente, poxa, tem tantos fatores que influenciam na minha experiência. Por que eu estou dizendo que a culpa é só minha? É algo intrínseco a mim. Né? Por que eu estou atribuindo essa reprovação, essa experiência, a algo intrínseco, se existem vários fatores externos também influenciando? Então, foi isso que a gente propôs na nossa reflexão, né? Nos nossos encontros. Acho que o Luiz Felipe levantou a mão primeiro. Luiz Felipe, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Sou o Luiz Felipe, eu sou do campus de Limeira, sou de saneamento ambiental. Apareceu justamente o webinário no momento que eu estava reclamando da matéria física em si, porque eu estou fazendo física, cálculo 1 e química, um aglomerado só, nesse semestre. Aí eu estava reclamando, nossa, mas eu vou reprovar, e eu já fiz física no semestre passado e reprovei. Aí, tipo, eu vinha muito dessa questão, me cobrando tanto, mas não vou abdicar do curso, porque eu amo o curso em si, gosto do curso. Só que tem matérias que a gente se dá bem e tem outras que a gente não vai se dar bem. A gente tem que dar um jeito de botar uma didática, montar uma estratégia de estudo e interagir com ela, fazer uma associação. E eu achei bacana um ponto, porque eu sou estudante indígena, sou do norte, então vir para cá, para mim, foi uma outra realidade. Ver a forma que é passada, a forma que ela é dada, praticamente só entrega, né? Porque os professores esperam que a gente já chegue com o assunto na ponta da língua. Eu queria ser esse tipo de pessoa, ser esse aluno. Mas, como eu disse, eu formei em 2015. Aí, para me voltar, 2016, para me voltar a relembrar hoje, fica um pouco mais difícil, mas não que isso vai me impedir, né? Tenta fazer aquela dificuldade, a motivação de cada dia. E eu achei bacana esse ponto interessante, onde você destacou a questão de quem veio de escola pública, quem veio de escola privada, não que diferencie, não que uma seja melhor que a outra, mas acho que uma ela vai ter o esforço a mais,
para você aprender e sair de lá com conhecimento na ponta da língua, e outros simplesmente só vão te entregar a matéria. Você se vire como que vai ser o restante da caminhada. E eu, vindo de uma escola pública indígena, então o que já chegava para a gente já era matérias dadas e mal faladas, sabe? Então acho que a dificuldade em matemática, em cálculo, em física, depende, tudo que envolve exatas, eu acho que vem disso também. E a universidade, ela te dá. Aqui, particularmente, eu sinto falta um pouco da mentoria que vocês falam, dessa aproximação, porque geralmente começa a matéria e aí o professor diz, esse aqui é o PED, fulano, só que eu não vejo o PED está certo, ele não tem obrigação de ir lá buscar te ensinar, pegar na tua mão e vir, não, você tem que buscar ele. Mas eu acho que falta um pouco também desse apelo, desse apoio. Opa, você está com dificuldade, vem aqui comigo, vamos fazer um encontro. Eu acho que aqui no campus Limeira FT, eu acho que tá faltando um pouco disso. Tipo, na matéria de cálculo eu vejo que tem o PED, o mentor, né, ele tenta te dar um suporte, resolve questões com você, mas em outras, física particularmente, eu não vejo isso. E faltava um pouco essa interação entre discente e docente, sabe? E aluno e mentor. Acho que faltou um pouco essa interação. Mas como eu disse, né, a gente tenta fazer a dificuldade uma motivação, e esse webinar, querendo ou não, ele veio para me dar uma luz, particularmente falando, porque precisava disso. Eu não vou abdicar do curso, mas eu vou usar isso a favor de mim, do jeito que você explicou, do jeito que você falou, e buscar outros recursos, né, de recursos variados, já que comentou não está indo, vamos ler um livro, porque a gente fica muito pregado à tecnologia, e nem sempre a tecnologia vai estar apta para um indivíduo. Tem gente que se dá bem com livros, e tem gente que se dá bem com método novo, com a tecnologia. Eu sou do método tradicional, que está escrevendo e está batendo livro, só que tem vezes que nem o livro ele é para você. Eu costumo falar que a gente tem que ter o livro que ele que fala com a gente, não a gente fala com ele, sabe? Eu acho que não era nem uma crítica, mas uma reflexão que eu fiz em cima do que você falou. Eu peguei muito disso, abracei muito isso e espero passar nesse semestre aqui em física, né? Que é a segunda vez que eu estou fazendo. Vamos ver como que vai ser. E, pô, eu gostei muito da sua palestra, Bianca, gosto muito. Inclusive, vou procurar sua tese, que eu quero ler muito, tá bom? E é a primeira vez que eu participo de um webinar assim. Nossa, eu estou muito feliz e fiquei muito gratificado, porque surgiu no meu e-mail, eu falei, eu vou me inscrever, eu quero ver como é que é esse negócio. E é mais uma mentoria didática, eu gostei muito. Enfim, gratidão, era só isso que eu queria falar. Muito obrigado, né? Que bom, Luiz. Fico feliz que foi útil para você, que você se identificou, né? Não desiste, persiste, muda talvez as estratégias, busca uma nova estratégia de aprendizagem, de, sei lá, um audiobook, ou de buscar ali, ficar escrevendo, rever ali sua gestão de tempo, mas não desiste. E sim, a gente tem estudantes que vão ter mais, é que nem eu disse lá no final, né? A partir desses encontros, muitos alunos, eles pararam e disseram, olha, preciso respeitar o meu tempo. Então, vai no seu tempo, respeita o seu tempo, né? Vai buscando essa aprendizagem ao longo do seu tempo, né? Do modo como olha para o modo como você aprende, busca novas estratégias e vai dar certo. No final, sempre vai dar certo, tá? E a questão da mentoria. Eu também, quando eu cheguei na URGS, eu me apaixonei, porque lá em Bagé, eu não tinha mentoria no meu curso. Era cada um por si. Só para vocês terem noção, eu ingressei em 2014 e no meu curso tinha 50 ingressos para licenciatura em Física. Ao final daquele semestre, tinham sido aprovados e persistiam no curso cerca de 5, 10 pessoas. Sido aprovados só 5, que aí passaram para o próximo semestre. Tá? E aí eu fui vendo os meus colegas ficando para trás, saindo, abandonando. Quando eu me formei, da minha turma era só eu. Teve cadeiras em que era só eu de mulher, o resto tudo homem. E aí você vai aprendendo a ir se encaixando e desenvolvendo novas habilidades. Não, eu vou persistir, vai dar certo, vou estudar de outra forma. E foi assim que eu fui superando essas barreiras. Mas são cursos difíceis,
são disciplinas difíceis, mas que todos têm condições de concluir, de chegar à graduação. Legal, muito bom te ouvir, Luiz Felipe. Que bom que você veio aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, né? E convido você também a continuar aí nos acompanhando nas demais atividades. Nós temos também gravações de atividades deste ano, do ano passado, então vale a pena dar uma olhadinha lá para ver se tem alguma coisa também que possa interessar. Ô, Vitor, mas você está com a mãozinha levantada aqui também, pode falar. Assim, só complementando mesmo, né? Fico aí pensando aqui, refletindo essas questões de persistir, né? Eu acho que vem muito da. Eu, pelo menos, penso assim. Não é a reprovação que você está lidando com ela, é tudo aquilo que influenciou a reprovação, né? Todos esses outros contextos que levaram aquilo. Então, acho que a persistência é a luta contra essas influências que levaram a isso, né? E realmente essa questão da monitoria eu achei sensacional. Acho que talvez a Marilda pode falar um pouco mais do como isso aliviaria um pouco, né? Todo, como é que eu posso dizer, numa politicamente correto, todo o peso que o pessoal do SAI tem, né? A equipe toda lá, tanto a questão da psicóloga e a questão dos orientadores, né? Que é muita gente, né? É muita gente com contextos muito diferentes, né? E, assim, ao mesmo tempo que você está ali na orientação, você está tendo que lidar com o semestre, é contínuo, como a Bianca falou, às vezes é 6 meses, 4 meses, é muito pouco tempo para você se adaptando, às vezes, né, funciona 100%, às vezes não funciona como a gente gostaria. Então, acho que esse programa de monitoria seria muito bom mesmo. Acho que a ideia é muito, muito legal. Legal, Vitor. Nós temos aqui um programa de mentoria da Unicamp, que é direcionado aos estudantes ingressantes no primeiro semestre. É uma mentoria acadêmica, mas ela tem como objetivo também apoiar os estudantes que chegam na universidade, né? Então, são mentores, estudantes veteranos dos respectivos cursos que fazem um acolhimento àqueles estudantes que estão ingressando na universidade. Então, são informações diversas também que são tratadas, né? Desde funcionamento do curso, funcionamento de biblioteca, restaurantes, né, os pontos de apoio aqui da Unicamp, atividades extracurriculares, atividades culturais, sociais, até informações sobre o entorno aqui da universidade são assuntos tratados, né? Especialmente também em relação a questões burocráticas, né? Processo de matrícula, funcionamento das disciplinas. Então, tem um direcionamento, né, certamente algo semelhante ao que a Bianca propôs seria muito bem-vindo também. Acho que é uma ideia bastante rica aí de ser envolvida. E, Bianca, aproveitando, né, nosso tempo está acabando, os mentores, eles receberam algum tipo de preparação, algum tipo de treinamento para conduzir a mentoria? Não, na verdade, os mentores, eles são voluntários, né? Então, passou o primeiro semestre de curso, ele já pode se voluntariar a ser mentor. E aí eles dão lá o nome e eles respondem a um formulário, dizendo, por exemplo, o que eles gostam de fazer. Eles criam um perfil, é como um perfil de match. Eles criam um perfil ali dos mentores, aí vai a foto, o que ele gosta de fazer, o que ele chamaria o mentorando para fazer. Que propostas ele vai propor para esse mentorando, como ele pode ajudar esse mentorando. Então, ele descreve ali, né, suas principais características, que ele gosta de fazer e tal. Descreveu ali, o mentorando recebe, todos os calouros daí recebem esse documento, esse formulário, e eles vão dando match. Ah, me identifiquei com esse mentor. Ah, eu gostei mais da Bianca. Não, eu gostei mais da Marilda. E eles vão dando esse match. Ao final, claro, num primeiro momento eles se reúnem todos juntos, né? Tem a Ingrid, a moça do artigo ali que eu trouxe, ela que organizou tudo isso. E aí, então, num primeiro momento, eles fazem esse acolhimento, eles chegam, propõem um almoço, um encontro no campus, eles têm esse primeiro acolhimento. E aí, depois, eles recebem esse formulário, preenchem,
e aí são separados, né, os mentores para os mentorandos. Aí cada mentorando fica com um ou dois mentores, de acordo com essa identificação. Tipo, eu gosto de filme de terror. Aí tem outro mentor lá que gosta de filme de terror. Me identifiquei. Ele vai me apadrinhar, ou me amadrinhar, né? A gente diz aqui. E aí eles têm também um compromisso de todo o mês sentar com esse mentorando e conversar com ele, tomar um café, propor alguma coisa, perguntar, identificar o que está acontecendo na vida dele, se está tudo ok, o que ele está precisando. Então, todo mês, até o final do semestre, eles vão fazer esse encontro, uma vez por mês, duas, conforme a disponibilidade. E os mentores também têm responsabilidade de chamar eles para monitorias, participar de monitorias, eventos, convidar para eventos tanto acadêmicos quanto sociais, assim, tem uma festa, quer participar? E aí eles vão se integrando a esse ambiente acadêmico, mas também vão criando novas amizades, né? Porque alguns vieram de outras cidades, alguns vieram de outros estados até mesmo. E aí então cria esse laço, é uma forma de criar esse laço também. Mas é super legal, eu fiquei encantada quando eu vi o programa, e aí foi ótimo que a gente conseguiu propor uma ação dentro dessa ação que já tinha na URGS, né? Entendi, tá ótimo. Pessoal, então acho que a gente pode caminhar aqui para o encerramento, né? Espero que essas informações que foram discutidas aqui hoje sejam úteis para você, né? Eu acho que eu destacaria a questão aqui da motivação, né? Estratégias motivacionais, e isso tem a ver com a questão da atribuição à reprovação, né? Eu acho que a Bianca deixou bastante indicado isso, né, durante a questões teóricas, né, as questões práticas também aqui da pesquisa que ela realizou. Então, espero que vocês possam ter utilidade, né, possam se instrumentalizar a partir desses exemplos e dessas ideias que foram aqui apresentadas. Então, Bianca, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, e nos vemos numa próxima oportunidade, e agradeço o pessoal que está aqui também acompanhando. Wanda, muito obrigada, parabéns. Olha, a Wanda aqui parabenizando pela pesquisa. Então, pessoal, nos vemos nas próximas. Boa semana para vocês, bons estudos, e não se esqueçam de nos acompanhar aí pelas redes sociais e o nosso link aqui de inscrição das atividades, ok? Então, tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.